Nós vamos ler um versículo apenas, de um contexto maravilhoso. Quando eu digo que já há 50 anos que eu prego essa palavra, é porque ela é uma palavra cheia de vida. Amém. Ela é uma palavra cheia de esperança. É uma palavra de Deus. Apocalipse 22:7. Isso aí, é esperto. Hoje nós tivemos aqui uma reunião muito legal dos jovens, viu, irmãos? Quem não veio, eu vou falar para você de propósito. Se você não veio, você perdeu. Foi muito bom aprender um pouquinho sobre arqueologia bíblica, ok? Eis que cedo veio, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? João aqui não estava igual aos escravos lá do navio, mas João também estava numa ilha sem esperança, porque aonde João havia sido posto, colocado como prisioneiro, e o muito legal de tudo isso é que o João foi lançado numa ilha chamada Ilha de Patmos, porque ele pregou a palavra de Deus. Parece que ao mundo hoje falar de Deus é um absurdo, né? A gente pode falar de tudo quanto é assunto. Podemos ver e falar sobre qualquer barbárie no mundo que nós vemos. E isso vira ibope, vira selfies, um monte de coisa. Mas quando se fala de Deus, quando se fala da palavra de Deus, há uma perseguição. Isso não é diferente desde quando João escreve esta palavra, há muitos e muitos anos antes de nós, né? João, através da unção do Espírito de Deus e da boca de Deus, Deus diz: eis que cedo vem. Então, o dia está chegando, meus amados, a hora está chegando, quando o Senhor traz uma palavra dessa maravilhosa. A Bíblia é a vida de Deus, a Bíblia é a respiração de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a essência de Deus. Ela é poderosa nos seus feitos, no seu escrito. E nós sabemos, quando você se aproxima da Bíblia e lê a Bíblia, ontem tivemos aqui uma pequena introdução, que aliás foi muito pequena mesmo, quando a gente estava, aí acabou, não é verdade? A Bíblia, ela tem 1189 capítulos. São esses capítulos que a Bíblia tem. 1189, 31.102 versículos. Ela foi escrita em um período e Deus usou aproximadamente mais ou menos cerca de 40 homens para escrever a sua palavra num espaço curto de 1.600 anos apenas onde foi escrito. E quando a gente vê, estávamos dando alguma aula essa semana, e quando a gente vê a profundidade da Bíblia, da palavra de Deus, na riqueza que ela tem, 1.600 anos para que ela fosse escrita. Nenhum homem escreveu a Bíblia diferente do que o outro há 700 anos atrás, há 1000 anos atrás havia escrito. Quando Moisés ele tem revelações maravilhosas de Deus, dos primeiros 5 livros da Bíblia, ele escreve a história do começo de tudo. Nós olhamos lá para Jeremias, que viveu num período de muita perseguição, de muita tristeza. Olhamos para Ezequiel depois de Jeremias, num tempo de cativeiro. Nenhum deles escreveu a palavra diferente um do outro, porque havia ali a mente de Deus, havia o pensamento de Deus, havia um plano de Deus sobre aquilo que ele queria falar para o mundo inteiro. E hoje eu quero falar apenas sobre esse versículo, que afinal ele é um poderoso versículo, dentro de um contexto que você pode ver depois, né? Quando João escreve o capítulo 22 de Apocalipse,
Por revelação de Deus, Ele traz algumas coisas maravilhosas daquilo que já está reservado para nós. Amém, igreja? Para os filhos de Deus, para os servos de Deus. Esse versículo, ele tem uma forma muito linda, ele tem uma promessa esplêndida e maravilhosa, né? Quando nós nos aproximamos de Deus e lemos a Bíblia, nós vemos como é maravilhoso, como o livro de Apocalipse, ele é sensacional, como ele é fantástico, né? Como ele abre a nossa mente para uma compreensão futurística maravilhosa, porque você hoje está aqui nesse mundo e talvez viva 70 anos, talvez viva um pouquinho mais. A Bíblia diz que passou disso, é canseira e é enfado, não é verdade? Talvez fique a 80, 90, igual meu pai viveu, igual a mãe da Júlia já está com 100, não é verdade? Não sei quantos anos você vai viver, mas uma coisa eu digo para você: a cada dia que nós passamos um dia na presença de Deus, algumas horas diante de Deus, que Deus nos dá o prazer de nós podermos abraçar as pessoas, de conhecermos pessoas, de visitarmos pessoas. O Apocalipse, ele abre a nossa mente num deslumbre maravilhoso daquilo que Deus tem para os filhos. Deus tem algo esplêndido para nós. A mensagem que eu quero trazer para você nesta manhã é uma mensagem de esperança. Eu disse, eu já prego essa mensagem há 50 anos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, queridos. É uma palavra rica, é uma palavra maravilhosa, é uma palavra que não cansa, é uma palavra que não é enfadonha. Um dia Jesus virá. Está chegando a hora, meus queridos. O próprio Cristo, o revelador dessas revelações que ele está trazendo para João, né? Então ele mostra para João, ele pronuncia para João de forma maravilhosa que aquelas pessoas que lessem a sua palavra, que ouvissem a sua palavra, que atentassem para as palavras da profecia, ele disse: essa pessoa seria uma pessoa feliz, essa pessoa seria uma pessoa bem-aventurada. Porque olha, pode faltar tudo na nossa vida, pode faltar muitas coisas em nós, no nosso caminho, daquilo que gostaríamos de ter como ser humano, mas uma coisa nunca vai faltar na nossa vida: a presença de Deus e a esperança de que um dia eu vou estar no mundo melhor, de que um dia eu vou estar na presença de Jesus, de que um dia eu vou me alegrar diante do Senhor, de que um dia todo choro não haverá mais, de que um dia eu estarei e como Ele é, os meus olhos vão contemplar, eu verei só tristeza, só angústia, só amargura, adeus morte, porque eu estou na presença daquele que é tudo em todos, daquele que um dia veio a esse mundo para que nós pudéssemos ter a vida eterna com Ele. Isso é maravilhoso, e Ele merece uma salva de palmas. Receba a bênção de Deus nessa palavra sobre a sua vida, querido. Porque talvez você viva hoje num contexto muito diferente e talvez sua vida hoje não tenha sido tão fácil, não é verdade? Acabamos de ouvir aí um triste mundo, mas Ele sabe que todas as coisas Deus tem o controle, Ele sabe o porquê de tudo, Ele conhece todas as coisas. Mas uma coisa que eu quero dizer para você nesta manhã é que o Senhor está dizendo: eis que cedo vem, sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Sabe por que a gente vem à igreja? Sabe por que a gente se reúne na igreja? Sabe por que a gente está em comunhão com os irmãos? Sabe por que nós nos reunimos aqui todo dia? Porque toda vez que nós nos reunimos aqui, que nós cantamos, que nós levantamos a mão, que nós lemos o livro e olhamos para a profecia dessa lei, nós estamos pronunciando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse deve ser o bordão da nossa vida. Maranata, ora vem Senhor
a vida eterna e o castigo eterno. Dessa igreja, eu nunca vou ouvir ninguém dizer: o pastor nunca falou sobre a volta de Jesus, ou nunca se pregou sobre o pecado. Disso eu não tenho como responsabilidade na minha vida, porque a minha vida aqui, o meu papel nesse lugar, não só aqui, mas aonde eu vou, é ser um atalaia, igual Ezequiel foi no tempo do cativeiro, quando aquele povo não tinha mais esperança de nada, não tinha mais cidade, não tinha mais templo para adorar a Deus. Aquele povo estava desesperançoso, porque tudo havia se acabado, e eles estavam num país estranho, ouvindo uma música estranha, e pedindo que eles cantassem uma música que eles cantavam em Sião, em um lugar estranho, para um Deus estranho. Mas Deus levantou um profeta dizendo, como um atalaia: olha, o Senhor me deu uma visão, algo novo vai acontecer com essa nação, Deus vai mudar a sorte da nossa nação, Deus vai reconstruir a nossa nação, olha, algo glorioso no milênio vai acontecer para nós, não se esqueçam disso, não percam a esperança, não deixe o trabalho te influenciar, não deixe o dinheiro te influenciar, não deixe o seu coração se apegar às coisas desse mundo, porque um dia o nosso Cristo, o nosso Senhor, Ele voltará e Ele trará tudo novo para nós. Por isso Ele diz: eis que eu venho sem demora, porque está chegando a hora. Que promessa maravilhosa! Quando a gente lê isso aqui, nosso coração se alegra, porque o Apocalipse, ele é um livro cheio de maravilhosas promessas de esperança para os filhos de Deus. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, aplique o seu coração nessa palavra, que você peça ao Senhor o cumprimento desta palavra na sua vida. Não deixe que o mundo tome conta da sua vida, porque eu quero dizer a você nesta manhã: Cristo virá, Cristo vem sem demora. Que palavra maravilhosa! Quando nós achamos que tudo está perdido, quando nós pensamos que não há mais limite para nada, Jesus vem com poder e grande glória. E o mais lindo de tudo é que Ele vai retirar a sua igreja bem antes disso tudo acontecer. Com o livro de Apocalipse, com as promessas de Apocalipse, existem na Bíblia mais de 3.500 promessas. Você sabia disso? Deus é um Deus de promessas, e Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Talvez não seja como nós esperamos. A segunda vinda de Jesus, de Cristo, é o maior ou a maior das esperanças. Isso estava na mente dos cristãos primitivos. Eles levantavam e sofriam, eles eram martirizados por causa desta palavra, porque eles tinham uma bandeira escrita: Maranata, o nosso mestre morreu, ele está vivo, porque ele ressuscitou, ele está assunto ao céu agora, e ele disse que não nos deixaria órfãos, ele prometeu que um dia voltaria, e por isso aqueles cristãos eram mortos, porque eles tinham uma bandeira escrita: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito legal seria se nós fizéssemos um selfie todos os dias da nossa vida e colocássemos no Face um selfie de Jesus e disséssemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque essa vida é certa como o dia que você vive. Não troque a sua vida por nada nesse mundo, porque você pode ficar, você corre o risco de ficar. Sabe, queridos, vem Senhor Jesus, é uma música que tem que estar na nossa boca, né? A volta de Cristo precisa ser e deve ser um motivo de conforto e de confiança e de expectativa para nós, né? Eu desejo um dia ver Jesus. Neis, que dia maravilhoso, meu parça, né? O dia que nós olharmos para Jesus. Hein, Marcelo? Já pensou, Edivaldo? Já pensou, Rosângela? O dia que você estiver diante do próprio Cristo, o que você vai dizer para Ele? Eu acho que vai faltar palavras para a gente, Ju. Tudo que nós conquistamos aqui nesse mundo vai ser nada. Por isso eu já não tenho nada. Por isso eu já não tenho nada, porque eu não preciso me preocupar com isso. Em nome de Jesus. Mas eu tenho um tesouro grandiosíssimo, que é Jesus. Eu desejo ver Jesus. Eu acho que quando eu estiver lá diante de Cristo, e Cristo olhar para a minha vida, porque eu tenho que falar da minha vida,
posso falar da vida de outras pessoas, né? Porque a gente tem muito costume disso, né, irmãos? Eu estava dando aula essa semana, aí na classe surgiu um assunto, e assim, o cristão é uma coisa meio estranha, porque às vezes é verdade, ele se converte, ele vem para Jesus, ele servia o diabo, ele xingava, ele bebia, ele fumava, ele roubava, ele fazia um monte de coisa. Ele vem para Jesus, ele tem vergonha de tudo. Ele tem vergonha de falar que ele é de Jesus, mas não tem vergonha de postar um monte de coisa aí que não tem nada a ver com Jesus. Aí o povo começou lá na classe a falar assim: olha, a igreja de Jesus hoje está falhando, a igreja de Jesus hoje é isso. E começou um bate-boca dentro da sala, todo mundo assim, bate-boca no sentido de cada um querer dar a sua opinião. E a gente vê que nessa hora as opiniões são tantas que os ânimos começam a se exaltar, né? E a gente vê que um está lá: não, porque eu falo da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus. Eu falei: irmãos, peraí, só um minutinho. Vamos parar um pouquinho isso aqui? Aí todo mundo parou e falei assim: você, meu irmão, quem é a igreja de Jesus? Sou eu. Você que está falando, quem é a igreja de Jesus? Sou eu. Você, quem é a igreja de Jesus? Sou eu. Você, quem é a igreja de Jesus? Sou eu. Você, quem é a igreja de Jesus? Sou eu. Aí eu falei: acabou. Então você está criticando você mesmo. Você está falando de você mesmo. Você está falando do seu defeito. Irmãos, pedi para todo mundo naquela hora parar ali. A gente fechou os olhos e começamos a orar, pedir perdão para Deus. Porque, sabe, nós temos mania disso, queridos, de ficar apontando, de ficar falando. Não, eu tenho certeza que um dia eu vou ver meu Jesus, que um dia eu vou estar na presença de Jesus. A doutrina da segunda vinda de Cristo é maravilhosa, é verdadeira, é autêntica. Senão a Bíblia não se ocuparia em muitos escritos falando que um dia aquele que foi morto vive, que aquele que foi morto ressuscitou, e que hoje ele está à destra do Pai, que ele próprio um dia dará ordem aos seus anjos para que os anjos toquem as trombetas, e isso será rico, será maravilhoso, porque todos aqueles que estão em Jesus, todos aqueles que são filhos de Jesus, que amam as profecias dessa lei, no dia que a trombeta soar, Cristo vem e leva essa igreja para a glória, com um corpício glorificado, totalmente transformado, totalmente diferente. Não terá mais dor, não terá mais queda de cabelo, não terá mais regime da lua, não. Nós estaremos com Jesus com o corpo glorificado. Não haverá mais canseira, não haverá mais enfado, porque Jesus virá. Esse é o auge nosso, da nossa vida cristã. Nós precisamos renovar a nossa força e a nossa esperança naquilo que Tito escreve: bendita esperança é a vinda de Jesus. Amém. Já pensou? Glória a Deus. Paulo um dia escrevendo para a igreja que estava em Roma, para os romanos, foi lido até hoje um texto aqui no capítulo 8. Ele diz assim, ó, Paulo fala em Romanos 9, 28: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra. Olha que lindo, fielmente, em breve. Está chegando a hora. Está chegando o dia e nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz sem demora, é breve, é pouco tempo. Eu não sei se você, que é hoje um jovem, pré-adolescente, uma criança, viverá ainda para ver isso, porque talvez o Senhor pode voltar, de repente, pode o Senhor voltar antes de você terminar a sua faculdade, talvez o Senhor volte antes de você comprar a sua casa própria. Falta pouco tempo, é em breve. Cristo vem, Cristo virá para buscar você, meu irmão, para buscar você, igreja gloriosa de Jesus, cheia de defeitos, mas gloriosa. Amém? Porque ela é a igreja de Jesus, ela é a igreja de Cristo. Ela só vai ser perfeita quando ela estiver lá na glória. Oh, que lindo, hein? Já pensou que coisa maravilhosa? Cristo vem ou não vem? Vem, olha o que diz Hebreus 10, 37: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. A gente vive num mundo hoje de muito sofrimento, de muita calamidade, de muita angústia, de muita calúnia, né? Às vezes nos sentimos impotentes em algumas coisas porque queremos fazer algo e não podemos, não é verdade?
mas a palavra de Deus é poderosa. Tá? A comunidade cristã, a igreja evangélica de Jesus, ela precisa viver na iminente expectativa da volta de Cristo. Sabe como que é isso? Você tem que acordar amanhã, segunda-feira, imaginando, hoje Jesus virá. É isso que você tem que fazer na sua vida. Aí você acorda na terça e você coloca na sua mente: Jesus voltará hoje. E aí você vai, todo dia, vai renovando as suas forças na esperança dessa palavra viva, porque não tarda, Ele virá. E a Bíblia diz que quando menos esperamos, é o dia que Ele vem. Ela é comparada ao dia da vinda de um ladrão, não é verdade? De repente, não é mesmo? Ele não avisa. A Bíblia nos fala isso. Nós, como igreja de Jesus, o nosso coração tem que estar firmado no Senhor, tem que estar firmado nessa expectativa de um dia que Jesus virá. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias desta lei, deste livro. Bem-aventurado aquele que guarda. É viver, queridos, dentro da expectativa da vida de Deus. Guardar é isso. Como a gente vê pessoas hoje desistindo do Evangelho, desistindo de Jesus, não é verdade? São muitas pessoas, tá? Onde que você precisa guardar as profecias dessa lei? Onde? No coração. Amém? É isso que lá em Salmo 119, versículo 11, ele fala: guarda no coração as tuas palavras. Para o quê? Para não pecar contra ti. Olha que lindo, isso é maravilhoso. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Guarde a palavra no seu coração. Ame essa palavra. Vive essa palavra. Tudo que o diabo quer fazer é que você não conheça a palavra, é que você não leia a Bíblia, é que você não entenda a palavra de Deus. Tudo o que o adversário de Deus, o inferno, ou fedido, coisa ruim, ele quer é que você não se aproxime de Deus. Ele quer que quando você vá para a Bíblia, você tenha sono, você tenha preguiça, você se ocupe com um monte de coisas, mas não se ocupe com a palavra, porque é preciso ler, é preciso ouvir e é preciso guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque isso é vida, porque isso é palavra de Deus. O Apocalipse nos traz a grande exortação de Cristo, para que nós sejamos fiéis, para que nós sejamos leais, para que nós sejamos firmes e constantes ao mesmo tempo. Sabe, irmão, eu fico olhando, se nós vivêssemos no tempo de Jeremias. Deus falou assim para Jeremias, logo lá no capítulo 1, olha, eu escolhi você antes de você nascer. Então quer dizer, o Jeremias não teve opção de escolher, foi Deus que escolheu ele. Eu escolhi você, eu santifiquei você. Mas Senhor, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Eu não sei falar, eu sou uma criança. Nunca fala isso, nunca diga isso, porque tudo que eu quiser que você fale, eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Aí chegou um momento que Jeremias ficou tão angustiado na vida dele, né, lá com a idade de 18, 19, 20 anos. Jeremias estava saturado de maus testemunhos, de falsos profetas, de inimigos. E ele chegou diante de Deus pelo menos 5 vezes. Ele chegava diante de Deus e falava: mas Deus, eu estou aqui pregando a tua palavra, o que eu ganho com isso? Eu só ganho ingratidão. Deus, olha, os da minha própria casa se levantam contra a minha vida para me matar. Deus, mas olha esse povo, o Senhor mandou falar para eles não querem saber do Senhor. Jeremias chegou várias vezes para Deus falando isso. Aí Deus tinha dado uma ordem para Jeremias, antes dele exercer o ministério profético. Deus falou para ele: Jeremias, se tem mais, você não vai se casar. Você não vai ver, não vai ter nenhuma relação com mulher nenhuma. Você não vai se casar. E foi assim na vida de Jeremias. Imagina quanta ingratidão. O cara foi jogado dentro de um poço, dentro de um calabouço, né? Calabouço, é isso. E aí o que Deus faz? Deus usa um etíope que era lá no Egito para interceder por Jeremias, para tirar ele de lá. Deus estava mostrando para Jeremias que mesmo com toda a perseguição, Deus estava com ele. Deus estava guardando a vida dele, porque havia uma palavra profética sobre a vida dele. Jeremias, em um momento já quase no final do seu ministério, um monte de judeus foge da presença de Deus, sabe? Porque às vezes as pessoas elas ouvem uma
a mensagem é dura, né? Aí o judeu fugiu tudo lá para o Egito. Aí Deus falou assim para Jeremias: sabe o que esse povo está fazendo, Jeremias? Eles estão se apoiando numa cana quebrada. Deus falou: o Egito é uma cana quebrada, não adianta querer apoiar o entendimento naquela nação. Eu vou atrás desse povo. E aí o Jeremias, de uma forma conduzida pelo próprio Deus, em uma perseguição, ele foge para o Egito, justamente para o Egito, onde estava um grupo grande de judeus que havia fugido. Aí Jeremias começa a pregar lá: olha, a vinda do Senhor é certa, o juízo do Senhor virá, não adianta se esconder na presença de Deus, né? E tudo indica que o próprio Jeremias morre lá. Servir a Deus muitas vezes parece ingratidão. O Ezequiel, por exemplo, coitado do Ezequiel. O Ezequiel foi para o exílio, no cativeiro, chegou lá, casado. Deus falou assim: hoje à noite a sua mulher vai ser morta, e amanhã cedo eu não quero ver você chorando o seu luto, eu quero ver você na minha presença pregando a palavra no meio do povo. Engole o choro, Ezequiel. Sabe o que o Ezequiel fez? Naquela noite a mulher dele morreu, no dia seguinte ele estava lá. O Senhor me deu uma visão de um vale de ossos secos, e havia muitos ossos que estavam sequíssimos, e Deus me levou no meio daquele vale de ossos e mandava eu profetizar: profetiza, 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 profetiza. Ezequiel engoliu o choro, e no dia seguinte ele estava pregando sobre a palavra profética, porque Deus muitas vezes ele não vai usar apenas a nossa vida, mas ele usa a gente como exemplo e usa a nossa vida como testemunho para mostrar que ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Deus é soberano, Deus é excelso, Deus não é ingrato, Deus é poder, Deus é eternidade. Maranata, agora vem, Senhor Jesus. Já pensou, queridos, se fosse nos nossos dias? Chama lá Oséias e bota o nome dos filhos de pessoas que veio, de mulher que veio até da prostituição. Coloca o nome dos filhos de Isaías, mostrando o que Deus faria com aquela nação. A Bíblia diz para nós olharmos, para nós sermos fiéis, para nós sermos leais, para nós sermos firmes ao mesmo tempo na presença de Deus. Por isso eu quero ser o tiozinho da hora. E o irmão pegou lá o vídeo, filmaram lá, e depois ele queria mandar para um monte de gente lá na São Vicente, lá na Bertiago. Eu falei: oh, beleza, eu não posso dar, mas o meu vídeo está indo, está falando de Jesus. Sabe, queridos, você precisa falar de Jesus para o seu amigo, você precisa falar de Jesus para os seus parentes. Jesus está voltando. Nós precisamos guardar essa palavra, nós precisamos praticar essa palavra. Olha só, Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, que leia a Bíblia, só a Bíblia, como forma de doutrina e de base de todas as reformas. A maior reforma do universo se chama Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Guardar as palavras da profecia desse livro, o Apocalipse de João, deseja fortalecer você que está aqui nesta manhã, talvez desesperançado, angustiado, sofrido, mas Deus quer fortalecer a sua fé e dizer que há uma sucessão de conflitos na sua vida, mas que há um Deus maior do que qualquer conflito que você possa passar. Em todas as crises, a Bíblia sempre foi um livro aberto de compreensões do futuro daquilo que Deus tinha e tem para o seu povo. Nós só precisamos entender, nós só precisamos compreender. Mas chegou a hora, e a hora é essa. Ele vem, e vem em breve. Guarde isso na sua vida, guarde isso no seu coração. Chegou a hora de nós entesourarmos a palavra de Deus no mais íntimo de nosso ser. Chegou a hora de fazermos aquilo que ela nos chamou para fazer. Chegou a hora de nós nos levantarmos como voz profética. Chegou a hora de nós nos levantarmos como homem e mulher de Deus, estudiosos da sua palavra, temerosos da sua palavra. Chegou a hora de nos consagrarmos ao Senhor.
na arqueologia a importância de estudarmos a Bíblia para entendermos algumas coisas que Cristo está falando. Chegou o momento de fazermos um estudo profundo da palavra de Deus. Chegou o momento de estarmos reunidos. Chegou o momento de trazermos palavras de encorajamento para o outro. Chegou o momento de sermos felizes, independente da situação. Chegou o momento de glorificarmos a Deus, independente do momento. Chegou o momento de você guardar a palavra de Deus, porque o Rei, o noivo da igreja, está dizendo: eis que cedo venho, em breve. Então chegou a hora, queridos. Eu quero que essa palavra entre no seu coração. Creia nesse assim diz o Senhor. Está escrito. Chegou o momento que nós possamos aproveitar a palavra de Deus, aproveitar os momentos. Quanto tempo de prova nós passamos, e quando eles vierem, quando eles surgirem, a palavra de Deus ela vai fazer a diferença na nossa vida. Nos decepcionamos, com pessoas, com um monte de gente, com situações. Chegou o momento de você ser fiel a Deus, de você olhar para Deus com felicidade, porque o Senhor vem. O que a Bíblia é para você? O que a palavra de Deus é para você? Sabe o que a palavra de Deus é para nós? Nós temos um mapa em nossas mãos, de um tesouro inestimável, que esse mapa está indicando para nós o caminho na jornada da direção para a vida eterna. Abra esse mapa aí. Não precisa pôr no Google, não precisa chamar o Waze, não. Abra esse mapa, abra essa palavra, porque ela é o mapa da direção do seu caminho, da sua vida para o céu. Amém, queridos? Que nós possamos ouvir isso sem demora, dentro de pouco tempo, dentro de um breve tempo. Nós não sabemos quando mas vai ser breve, vai ser logo. Talvez antes da gente morrer, mas possivelmente depois que a gente morrer. Mas uma coisa é certa: nós estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Então é tempo da igreja hoje se ocupar com isso. Guarde a sua fé, guarde essa palavra profética no seu coração. Para Deus não existe atraso, para Deus não existe demora, para Deus não existe tempo insignificante. Deus é o Senhor dos tempos e das eras. A volta de Cristo é o foco principal que nós precisamos apenas obedecer, porque a hora é essa de nos consagrar. Sabe, irmão? Consagre-se ao Senhor. Eu espero que Ele venha, e eu espero que um dia o Senhor venha no momento igual a esse aqui. Eu espero que o Senhor não venha num dia, vai ser inevitável, né? No dia que a minha fé deu uma vacilada e eu fui lá para um lugar que não era para ir. Aquele dia que eu falei: hoje eu não vou para a igreja, e aí eu fui lá de repente fazer algumas coisas que não era concernentes. Espero que Jesus não volte nesse dia, mas isso será inevitável, porque a vinda de Jesus vai ser uma surpresa. Surpresa somente para aqueles que estiverem guardando as profecias desta lei. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Não brinque com esse mundo, né? Esse mundo é ilusório e é passageiro. Jesus voltará quando a gente menos estiver esperando. É o dia que Ele volta para nos levar. Amém? Então eu queria deixar essa palavra nesta manhã com você. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cedo vem, em breve está chegando a hora. Fala isso com seus filhos, fale isso com seus netos, fale isso com seus amigos no Face. Gente, já pensou se a gente usasse o Face para falar de Jesus e usar a promulgação desta profecia da palavra de Deus? Muitas pessoas iriam ficar sabendo que Jesus está breve para vir. Amém, queridos? No nome de Jesus, que essa palavra caia no seu coração com uma profundidade muito grande, no nome de Jesus, porque Jesus está voltando. Eu queria nessa manhã que você fechasse os seus olhos por um minutinho só.
você falasse com Deus agora. Fale com Ele. Quantas vezes o Senhor está dizendo: meu filho, será que eu sou o Senhor da sua vida? Talvez hoje Ele esteja dizendo isso a mim, a você. Consagre a sua vida para o Senhor no altar, se dedique a Deus, se dedique ao Senhor, porque Ele vem e Ele vem em breve. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja nos levando à consciência de que não há nada melhor no mundo para angariarmos do que a vida eterna, do que um dia sabermos que nós estaremos contigo para sempre, Pai. No nome de Jesus, eu quero repreender, ó Deus, qualquer intenção que venha para roubar a nossa fé, para tirar a nossa vida da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, por favor, Pai, que o Senhor nos agracie com essa presença maravilhosa. Nós queremos estar preparados para quando o Senhor vier, que nós possamos ouvir o som da trombeta, Senhor. Sim, Pai, que todos que estão aqui nesta manhã, que possamos ouvir o som da trombeta. O dia que o Senhor der ordem aos teus anjos para que nós possamos estar juntos, para estarmos para sempre com o Senhor. Por favor, nos abençoe, nos ajude, Pai, porque nós, como igreja, precisamos muito disso. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém.